Quais os estrangeiros oferecidos ao Corinthians como reforço nos últimos dias e reprovados pela diretoria? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a lista e fala também sobre o Palmeiras com boa novidade em relação ao Avante. Fala também sobre o São Paulo, com Beraldo em boa fase e podendo ser negociado com o exterior. Preciso te atualizar sobre o salário do Pedro depois da renovação do contrato no Flamengo. Quero contar também sobre o Vasco, que decidiu mandar representantes à Argentina em busca de reforços. Para completar as últimas do futebol mineiro, com Atlético Mineiro e Cruzeiro recebendo menos de cota de TV do que da minha Portuguesa, além de uma série de outras novidades, bastidores, finanças e muito mais. Para quem não me conhece, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e vou te deixar super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que permite a você ganhar um bônus superior a 500%. Tá bom para você? Então que tal testar seus palpites para Brasil e Paraguai que se enfrentam às 21h30 dessa sexta-feira? É o último jogo da fase de grupos do Sul-Americano Sub-20. Brasil e Paraguai têm exatamente a mesma campanha, são 7 pontos em 9 possíveis. Inclusive, as vitórias contra os mesmos adversários e empate contra a Colômbia. O Brasil joga por um empate para terminar em primeiro. Se o Brasil vencer, você pega uma cotação de R$1,42, empate a 4,46 e a vitória do Paraguai pagando R$ 7,07. Fiquei muito na dúvida entre apostar no Brasil ou no empate. Vou na seleção brasileira colocando R$500 para voltar em 710. Para apostar na unha é super fácil. Só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o código bônus que é Nicola500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Por falar em depósito, super simples, você pode usar Pix, PicPay, transferência bancária. Vem se divertir comigo na Win. Bora começar o vídeo com informação importante. Tem mais um torneio para clubes brasileiros num futuro não muito distante. A Conmebol, a entidade que cuida do futebol sul-americano, se juntou à CONCACAF, responsável pelo futebol na América do Norte e Central, e eles decidiram criar um torneio. Esse campeonato vai reunir os 2 melhores da América do Sul e os 2 melhores da América Central e do Norte. E diante disso, vai se criar um torneio que vai reunir bastante grana e a possibilidade de mais uma taça. Bora contar que o Flamengo renovou o contrato de Léo Pereira até 2027. O anúncio foi feito horas atrás por Marcos Braz, segundo a renovação nessa semana primeira do Pedro, de quem vou falar daqui a pouco. Quero contar ainda que o Internacional não quer mais ficar com o Mikael, centroavante que pertence à Salernitana e estava emprestado ou está emprestado até a metade do ano, só que o Inter não conseguiu devolver o atleta. Vai precisar encontrar um outro clube interessado para se livrar do jogador. Bora falar também que Gilberto, centroavante do Cruzeiro, já está no bid, boletim informativo diário, ou seja, fica à disposição do Paulo Pesolano para estrear nesse sábado contra o Atlético em partida do Campeonato Mineiro. Para fechar o giro de notícias, contar que o Pedro Bertoluso, centroavante contratado pela Portuguesa, está fora do Paulistão. Ele sentiu um problema no joelho. A Luz, inclusive, está no mercado em busca de mais um centroavante. E a saideira, Kaique Rocha, zagueiro que pertencia à Sampdoria, revelado pelo Santos, é o mais novo reforço do Atlético Paranaense, agora de forma oficial, assinatura de 4 anos. Ele rescindiu seu contrato com a Sampdoria para poder jogar no Furacão. Hora de falar sobre o Palmeiras com boa notícia. O Avante acaba de ultrapassar a marca de 106 mil sócios torcedores. É a primeira vez desde abril de 2015 que o Palmeiras consegue superar a marca de 100 mil sócios. Fazia muito tempo que o programa de sócios torcedores não tinha um upgrade tão grande. E o que mais chama atenção é que em janeiro do ano passado, exatamente um ano atrás, eram apenas 41 mil sócios torcedores. O crescimento tem duas explicações. A primeira, os resultados dentro de campo. Em 2022 foram 3 títulos conquistados. A ótima relação do Abel Ferreira com o torcedor, mas mais recentemente o Palmeiras lançou a Palmeiras Pay, que é uma grande plataforma que une uma série de benefícios. E a partir do momento em que você se associa ao novo banco digital do Palmeiras, você ganha um cartão de crédito e a partir daí passa a ter, por um período de 6 meses, uma degustação do plano verde. Se você tem o cartão de crédito do Banco do Palmeiras, você ganha esses 6 meses. Se você pega um cartão de débito, você ganha uma titularidade num programa de sócio-torcedor por um mês. E isso fez com que o Avante, o programa de sócios-torcedores do Palmeiras, assegurasse um acréscimo gigante de sócios-torcedores nos últimos meses. A ideia do Palmeiras é fazer com que esses caras agora fiquem de maneira definitiva para que o Palmeiras volte a ganhar bastante dinheiro com o seu programa. Já foi o tempo em que 30 milhões de reais por temporada eram acrescidos nos cofres alviverdes graças ao Avante.
Bora falar sobre o Pedro, centroavante do Flamengo, que teve nos últimos dias o anúncio da renovação do contrato com o rubro-negro. Novo vínculo só termina em dezembro de 2027. Você deve estar se perguntando, tá bom, Nicola, mas qual a novidade? A informação importante que eu quero dividir com vocês é que o Pedro passou a integrar um seleto grupo de jogadores do Flamengo cujos vencimentos são superiores a R$1 milhão. Atacante que estava há bastante tempo no Flamengo, mas ainda não ganhava acima de R$1 milhão por mês. Esse novo contrato vai fazer do Pedro um dos 6 jogadores mais bem pagos do elenco rubro-negro, com um detalhe importante, são vários os atletas acima de R$1 milhão. Quero citar alguns deles: Gabigol, Davi Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Cebolinha e Arturo Vidal. Podemos incluir o Pedro, pelo menos 8 jogadores com salários acima de R$1 milhão por mês. Fez por merecer, desde que foi contratado são 74 gols com a camisa rubro-negra na temporada passada, 29 que fizeram dele artilheiro do clube ao lado do Gabigol. Só para completar, Pedro, só 25 anos de idade, havia sido comprado por 14 milhões de euros da Fiorentina e teve, meses atrás, uma oferta de 20 milhões de euros do Palmeiras, recusada pelo presidente Rodolfo Landim. Acho que o Landim acertou na mosca. Se tivesse vendido o Pedro para o Verdão, certamente seria muito cornetado. Por falar no Flamengo, quero contar que um ex-jogador rubro-negro está de mudança para o Coritiba. Bruno Viana, zagueiro de 27 anos de idade, passagem discreta pelo Flamengo, não conseguiu ser titular absoluto nem deixar boa impressão, tanto que não foi comprado. Na oportunidade ele pertencia ao Braga. Perdeu espaço no Braga, foi recentemente emprestado para o futebol chinês e russo e está chegando ao Coritiba mediante compensação financeira pequena. O Coxa vai pagar muito menos do que os 7 milhões e meio de euros que o Flamengo precisaria desembolsar se quisesse contratá-lo na oportunidade. Bruno deve ser anunciado nos próximos dias e chega para resolver o problema antigo do sistema defensivo do Coritiba, e o nome foi aprovado por Antônio Oliveira, o técnico português que comanda o Coxa desde a virada do ano. Bora falar agora sobre o Santos. Clima quente na Vila Belmiro. Nas últimas horas, protestos de torcedores contra jogadores, membros da comissão técnica e diretoria. Cerca de 30 torcedores foram à porta do CT e protestaram. Chegaram a cercar o carro do Lucas Pires, lateral esquerdo, e exigiram uma reunião com alguns dos membros da comissão técnica. Essa reunião aconteceu, teve a presença do Falcão, que é o gerente de futebol, do Odair Hellmann, que é o treinador, do Arzu, preparador de goleiros, além do Vladimir e do João Paulo, 2 goleiros e bastante veteranos, bastante antigos, há muito tempo no clube. Conversa aconteceu, os torcedores deixaram claro que estão insatisfeitos com o atual momento do time, campanha de apenas 5 pontos em 12 disputados no Campeonato Paulista. Santos tem dado demonstração de que vai mais uma vez, pelo 3º ano consecutivo, brigar contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Para completar, na saída do ônibus do CT, ovos foram atirados na direção do veículo. Hora de trazer uma informação exclusiva, mas alarmante. Cruzeiro e Atlético Mineiro vão receber menos de cota de TV do que a Portuguesa durante os estaduais. A Minha Lusa, que voltou à primeira divisão do futebol paulista, vai ter direito a mais ou menos 6 milhões de reais e a cota mínima paga pela Federação Paulista. Pois saibam que o Cruzeiro e o Atlético partem de 5 milhões de reais como valor mínimo garantido pela TV Globo. Existe a possibilidade desse valor aumentar de acordo com níveis de audiência e também com assinaturas de pay-per-view. Ouvi de uma das fontes com quem conversei que esse valor não vai superar os 6 milhões de reais. Ou seja, hoje o Cruzeiro e o Atlético têm 1 milhão a menos do que a Portuguesa e podem, no melhor dos mundos, alcançar os mesmos 6 milhões da Lusa. Com detalhe de que as realidades financeiras são completamente diferentes. A Portuguesa não tem uma folha superior a 1 milhão de reais por mês. Inclusive, volta à primeira divisão depois de 7 anos na segunda. Por sua vez, o Atlético tem uma folha de algo na casa dos 20 milhões de reais, uma das maiores do país, enquanto o Cruzeiro subiu sua folha de 3 para algo na casa dos 5 milhões de reais mensais, o que mostra como o Campeonato Mineiro é deficitário, problemático e acrescenta muito pouco do ponto de vista financeiro. Só para arrebentar, para acrescentar e arrematar, e para arrebentar também o coração de torcedores do Atlético e do Cruzeiro, os clubes grandes em São Paulo faturam 30 milhões de reais cada. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. O Flamengo, com um novo contrato com a Band, vai faturar 21 milhões de reais. Já o Fluminense ficará com 14 milhões de reais. O Botafogo e o Vasco não aceitaram a condição de receber menos do que o Flamengo, até por isso vão ter um valor, uma cifra inferior aos 14 milhões do Fluminense, mas superior às cifras praticadas
para Atlético Mineiro e Cruzeiro. E você, o que pensa dessa história? Use o espaço para comentários, estou curioso para saber sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians, que tem apenas 2 reforços para a temporada de 2023, mas nos últimos dias andou recusando várias sugestões de atletas estrangeiros. Vale a lembrança, antes de citar esses gringos, que hoje o Corinthians já tem 6 jogadores estrangeiros, ou seja, nem pode levar todos. O limite é de 5 para partidas do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Isso também influenciou na decisão de ignorar a sugestão dos atletas que eu vou citar agora, todos revelados pelo Globo. Começar com Yuri Celli. Esse menino é um meio atacante peruano de 20 anos de idade, acaba de ser contratado pelo Hull City da Inglaterra. O Hull não vai contar com o jogador nesse momento porque entende que ele precisa continuar evoluindo e estava procurando clubes na América do Sul para emprestá-lo. O Corinthians não aceitou e ele acabou se mudando para o Universitário do Peru. Já Daniel Ruiz, meio atacante colombiano, 21 anos de idade. É o camisa 10 do Milionários, vive grande fase em seu país. Foi destaque, inclusive, na Libertadores da América, fazendo um grande jogo contra o Fluminense no ano passado. Sugerido ao Corinthians, não causou grande empolgação, embora o Timão precise de um jogador com essas características. Diego Rubio, esse é chileno, 29 anos de idade, fase bastante legal no Colorado Rapids. Centroavante de 17 gols e 6 assistências em 34 partidas na Major League Soccer. Corinthians também não se interessou. Para fechar, um nome que já foi divulgado, Jimmy Xará. Ele é colombiano, tem 31 anos de idade, atacante de lado de campo, atuou no Atlético entre 2018 e 2019. O Corinthians entendeu que o acréscimo ao elenco que o Xará traria seria pequeno e decidiu recusar todas essas contratações. Se você ficou curioso sobre os estrangeiros do Corinthians, Balbuena, Mendes, Bruno Mendes no caso, Rafael Ramos, Cantilho, Fausto Vera e Romero são os 6 gringos que fazem com que o Corinthians tenha excedido o limite permitido. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que vai à Argentina para tentar fechar negócios. O Vasco ainda busca pelo menos mais 3 contratações, que é um zagueiro, que é um camisa 10 e um ponta esquerda. Se der para contratar um volante, também seria de bastante utilidade. Pois bem, Lucas Pedrosa, jornalista que cobre o Vasco, contou que 2 olheiros estão sendo enviados à Argentina para acompanhar jogos específicos de 2 jogadores já mapeados. Os nomes não foram revelados. Se você tiver alguma sugestão ou ideia, use o espaço para comentários. Vamos tentar descobrir essa coisa junto. É legal contar também que o Capasso pode acabar, enfim, sendo contratado depois da viagem desses observadores. Capasso é aquele atleta que pertence ao Atlético Tucumã e que é desejado pelo Vasco desde o fim do ano passado. Entre idas e vindas, o Vasco e o Atlético Tucumã já se desentenderam várias vezes e agora retomaram as conversas para um empréstimo até o fim da temporada com opção ou obrigação de compra. Essa era um dos temas de dificuldade para o acordo. O Vasco precisa urgentemente de zagueiro, até porque o Robson Bambu não tem dado conta do recado. O novo reforço, aquele que chegar para ser zagueiro, provavelmente vai formar a dupla de zaga com o Léo Pelé. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Beraldo, que deixou excelente impressão na vitória do São Paulo contra a Portuguesa por 4-1 no Morumbi nessa quinta-feira. Zagueiro de só 19 anos de idade, que atuou pelo lado esquerdo ao lado do Alan Franco. Muita qualidade na construção das jogadas, mas também muito bom no desempenho defensivo, como zagueiro, no jogo aéreo, no 1 contra 1, na velocidade, enfim. Deixou boa impressão e foi super elogiado por comissão técnica e diretoria. Isso, inclusive, deve interferir nas tratativas com o clube italiano. A Udinese tem a intenção de contratar o Beraldo já há algum tempo. São Paulo vinha resistindo e pedindo alto. Depois da boa atuação do Beraldo, é improvável que esse negócio saia, a menos que a Udinese ofereça um caminhão de dinheiro. O presidente Júlio Casares está empolgado com a possibilidade de o Beraldo se tornar, num futuro não tão distante, jogador de exceção, jogador de seleção brasileira. E aí vale a pena resgatar algo que foi dito tempos atrás pelo Miranda. A pessoas próximas, o Miranda assegurou que o Beraldo é um jogador dos mais diferentes do atual elenco do São Paulo. Alguém que, com potencial e sendo bem trabalhado, vai jogar em grandes clubes do futebol europeu e vai vestir a camisa da seleção brasileira. E você, que pensa a respeito do zagueiro, mais um formado em Cotia, esse, ao contrário de outros casos, tem contrato longo até junho de 2026. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra um pouquinho mais tarde a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!